Beleza, galera. Vimos todo o tecido, não todo o tecido, né? Mas a gente viu grande parte do tecido conjuntivo, daí agora a aula vai ficar mais rápida. Tá. Vamos tratar sobre célula mesenquimal em indiferenciada. A gente nasce com um pré-tecido conjuntivo, que é a nossa célula mesenquimal. O nosso mesênquima a gente vai nascer no tecido embrionário com o tecido mesenquimal, que ele vai dar origem a algumas das células muito importantes também. A gente vai ter alguns resquícios de mesênquima depois de adulto, e estes resquícios de mesênquima darão continuidade à produção de células importantes no nosso corpo. Beleza? Então, no meu caderninho aqui. As células tronco mesenquimais. Tronco por quê? Porque possuem capacidade de diferenciação celular, muitas vezes referidas como células estromais mesenquimais, são células multipotentes adultas. Encontradas em diversos tecidos, como na medula óssea, internamente nos nossos ossos, tecido adiposo e nosso cordão umbilical. Elas são conhecidas por sua plasticidade, ou seja, a capacidade de se diferenciar e transformar em vários tipos de células teciduais, em vários tipos de tecidos diferentes, principalmente da linhagem mesodérmica. Embora esse termo mesenquimal diferenciada pareça meio contraditório, já que as células tronco são todas indiferenciadas, antes da diferenciação, ele se refere à célula mesenquimal após ela receber estímulos químicos ou físicos para se tornar uma célula especializada. Então, a célula mesenquimal ela vai dar origem, sobre condições adequadas de sinalização, as células mesenquimais se diferenciam em seguintes linhas. Osteoblasto, principal célula do nosso osso, e osteócitos, tecido ósseo, essencial para a regeneração de fraturas e formação óssea, tá? Nossos condrócitos, tecido cartilaginoso, fundamental para a reparação de cartilagens em articulações, vai dar origem aos nossos adipócitos, que é o nosso tecido de gordura, vai dar origem aos nossos miócitos e mioblastos, que é o nosso tecido muscular, tá? Células musculares, incluindo células do músculo esquelético e o nosso tecido cardíaco. Vai dar origem aos nossos fibroblastos, que são células que produzem colágeno fundamentais para a cicatrização de feridas. Eu estou dando uma breve resumida de todas as células que a célula mesenquimal indiferenciada produz. E as nossas células vasculares, elas formam o nosso endotélio. O nosso endotélio é o tecido que faz o revestimento dos nossos vasos sanguíneos, e os nossos fibroblastos auxiliando na vascularização dos nossos tecidos. Então, a nossa célula mesenquimal indiferenciada dá origem à célula mesotelial, a nossa célula endotelial também, tá? Que tá dentro dos nossos vasos, as nossas células musculares lisas, aos nossos osteócitos, aos nossos osteoblastos, osteoblastos que vão virar osteócitos, aos nossos condroblastos que vão virar condrócitos, as nossas células adiposas e os nossos células fibroblastos, que depois se tornarão fibrócitos. Qual que é a principal célula do tecido conjuntivo? Fibroblasto. Tá? Fibroblasto é a principal célula do tecido conjuntivo, porque quando tu vai analisar uma célula do tecido conjuntivo no microscópio, o que tu mais vai ver é fibroblasto, principalmente no tecido conjuntivo do tipo denso. Ok? Então, fibroblasto, toda célula produz a sua própria matriz. A diferença é que a matriz dos fibroblastos possui uma coisa muito importante para o nosso tecido conjuntivo, que são fibras elásticas, fibras colágenas, fibras reticulares, que é muito importante para a gente ter esse tipo de fibra na nossa matriz do nosso fibroblasto, porque a gente vai precisar de uma questão de elasticidade de colágeno, tanto para os nossos ligamentos quanto para os nossos tendões, que a gente sabe que são tecido conjuntivo, tá? A fibra colágena tem vários tipos, tá? Elástica forma fibras elásticas, mas a fibra colágena, ela é mais resistente, ela forma os nossos tendões e ligamentos, ela é mais densa, tá?
ela protege as nossas gônadas também, né? Na questão, nossas não, mas dos homens. As fibras reticulares são mais delicadas, são mais finas, são fios reticulares porque parecem uma rede, tá? Elas formam bolsas e espacinhos, elas formam a sustentação para os nossos capilares sanguíneos, muito presentes nos nossos pulmões, tá? E saber que qualquer lesão do tipo lesão na fibra reticular, ela não se recupera da mesma forma, ela não se recupera em questão de ser fibra reticular, ela se recupera mais grossa, aí ela vira do tipo colágeno. Por isso que é muito importante a questão de quebra de fibrose, porque ela se faz uma fibrose, ela se recupera mais grossa. Eu tô dando primeiro as características do fibroblasto, tá? Então, ele é uma célula cheia, ela é uma célula de abundância, ela tem muitas organelas, ela tem um núcleo bem redondinho, bem bonitinho, bem fácil de ver. Ele tem algumas pontinhas, algumas ramificações ali nas pontinhas dele, para que ele se acople a outros fibroblastos. Quando ela tá cheia, ela tá preparada para replicação e divisão mitótica. Então, são células mais abundantes e fundamentais do tecido conjuntivo no corpo humano, por isso que é a principal célula do tecido conjuntivo. Elas agem como os arquitetos e engenheiros da nossa matriz extracelular MEC, porque ele forma a nossa matriz extracelular do nosso tecido conjuntivo. São essenciais para a estrutura, para a sustentação, para a cicatrização e firmeza de tecidos como a pele, porque a gente sabe que né? Não vou nem voltar no primeiro vídeo, senão vai dar um rebuliço na informação, mas tá. Onde ficam os fibroblastos? São células de origem mesenquimática, por isso que é importante saber, tá? Elas têm um formato geralmente alongado e fusiforme. São células de origem do mesênquima, nascemos com mesênquima. É um tecido indiferenciado que dará origem a outros tipos celulares importantes, mesenquimais. Nascemos com mesênquima. O mesênquima, ao longo da vida adulta, irá se diminuir, vai acabando, entendeu? E os resquícios de células mesenquimais vão permanecer fazendo mitose no nosso corpo até a vida adulta. Mas onde teremos abundância de tecido mesenquimal, que é um tecido totipotente, vamos dizer assim, dará origem a outros tipos celulares, está na origem embrionária, tá? Então, por isso que o fibroblasto é a principal célula do tecido conjuntivo, porque ele vem através da origem do mesênquima, com formato alongado e fusiforme, tem fusos, tá? O fibroblasto ativo é uma célula jovem com citoplasma abundante, tem um retículo endoplasmático rugoso desenvolvido, muito desenvolvido. Por que ele tem um retículo endoplasmático rugoso desenvolvido? Porque ele é o responsável pela síntese proteica, formando proteínas e tendo proteínas suficientes para divisão celular, eu faço mitose. Uma célula ativa, como o fibroblasto, que tem grande quantidade de organelas, citoplasma e um núcleo bem desenvolvido, precisa automaticamente, para uma regeneração celular, qualquer tipo de cicatrização ou crescimento de um tecido conjuntivo que precise crescer, precise se alongar, eu preciso que ele tenha capacidade mitótica o suficiente. Por isso que eu preciso de um retículo endoplasmático rugoso desenvolvido, porque eu preciso de uma síntese proteica quase que abundante, interminável, para que a minha possibilidade de capacidade mitótica não seja comprometida. Então, eu preciso de um retículo endoplasmático rugoso desenvolvido, um aparelho de Golgi bem desenvolvido, tá? Porque Golgi ensaca proteína, faz lisossomo e faz a minha proteção e digestão intracelular, que eu preciso também presente no meu fibroblasto, indicando alta síntese de proteínas. Quem faz síntese de proteína, retículo endoplasmático rugoso, Golgi ensaca proteínas específicas para qualquer situação que o meu fibroblasto precisar. Quando eu tenho meu fibroblasto já fez todas as divisões mitóticas que eu eu vou entrar num processo de quiescência. O meu fibroblasto vai entrar em repouso e depois que ele passa um tempo de baixa atividade metabólica, para de fazer mitose, e eu não preciso que a minha célula esteja ativa, porque estar ativo significa ter gasto de energia, o meu fibroblasto vai entrar em quiescência. Quiescência é o fato de ele estar em repouso. Quando meu fibroblasto entra em repouso, tem baixa atividade metabólica, não é mais interessante para o meu fibroblasto fazer essa perda de energia, eu perco citoplasma,
Não perco, eu diminuo meu volume de citoplasma, eu diminuo meu volume, minha quantidade de organelas, eu diminuo meu núcleo, porque eu não estou mais fazendo divisão mitótica, eu estou em quiescência, eu estou em repouso, estou de férias, aposentado, eu me torno um fibrócito. Então, o meu fibroblasto envelhecido ou inativo, ele é menor, ele é mais delgado, com um núcleo escurinho, eu consigo ver ele, diferentemente do fibroblasto. No microscópio eu consigo ver ele mais escuro, mais heterocromático, com poucas organelas, ele mais escurinho, mais no cantinho do fibrócito, tá? Quando ele está em repouso, ele está em quiescência. Eu posso ter num tecido jovem o fato de ter fibroblastos que entraram em quiescência e viraram fibrócitos, estão em repouso. Ao mesmo tempo que eu posso ter um fibrócito em quiescência, eu posso ter ele em senescência também, tá? Eu posso ter ele... O que é senescência? Senescência é quando a célula está envelhecendo, tá? Ele pode estar em repouso, quiescência, e envelhecendo em senescência. Pode estar em 2 processos diferentes, meu fibrócito. Ou ele pode estar simplesmente em repouso e a qualquer momento ele voltar a virar fibroblasto, ter essa atividade, que é essa questão de voltar a ficar ativo, é uma capacidade unicamente e exclusivamente, eu considero que seja, do tecido conjuntivo do fibroblasto. Porque essa questão de voltar à atividade e voltar a ser uma célula que antes ele era, é uma capacidade do tecido conjuntivo. O fibrócito, então, ele pode envelhecer, tá? Em repouso, e aí ele está num processo de senescência, ou ele pode estar em repouso e do nada sair da quiescência e voltar a ser fibroblasto para qualquer função metabólica que ele tenha que fazer, uma regeneração de tecido, qualquer que seja o problema, a questão, qualquer que seja a tarefa que ele vai ter que realizar. Então, a principal função do fibroblasto produzir a nossa matriz extracelular, nossa MEC, que é muito importante, porque lá vão ter substâncias que vão sintetizar componentes estruturais dos tecidos. Lá na minha matriz extracelular, que o meu fibroblasto vai produzir, tem colágeno, que é a proteína que confere firmeza e resistência para esses tecidos. Afinal, se eu tenho deficiência de colágeno na minha matriz extracelular, eu vou ter um enfraquecimento dos meus ligamentos, dos meus tendões, que qualquer questão que aconteceu comigo, que eu caí de tchuca numa escada, eu rompi a porra do ligamento do meu pé. Por quê? Porque o meu ligamento não foi eficaz na tarefa dele de ter colágeno suficiente para aguentar o tombo que eu tomei. Então é muito interessante que na minha matriz extracelular e dos meus fibroblastos, do meu tecido conjuntivo que está fazendo os meus ligamentos, os meus tendões e todas as conexões de espaços vazios do meu corpo, é muito interessante que na minha matriz extracelular produzida pelo meu fibroblasto, eu possua fibras colágenas, que é uma proteína, né? Derivada enfim, não vou nem falar, porque isso é bioquímica, que protege e confere firmeza e resistência. É interessante que na minha matriz extracelular produzida pelo meu fibroblasto, eu tenho a elastina, que é uma proteína que proporciona elasticidade, porque também, né, dará origem, né, como elas são são derivadas das minhas células mesenquimais, que vão dar que dão origem à questão elástica. Eu ia entrar em questão muscular, mas eu preciso também de elasticidade nos meus tendões, que vão fazer conexões do meu músculo com o meu osso. Eu preciso de elasticidade nos meus tendões, eu preciso de elasticidades nos meus ligamentos. Por quê? Senão eu não me mexo. Se eu tivesse uma cola, um super bonder no lugar de um ligamento, eu não teria uma articulação, seria uma Barbie dura. Uma Barbie. Mas enfim, eu preciso de... É interessante para o meu fibroblasto que ele produza uma matriz óssea que ao mesmo tempo que configure resistência, como o colágeno, também configure elasticidade para mim não ficar tão dura a ponto que eu não consiga me mexer direito. Então eu preciso que eu também tenha proteínas elastinas na minha matriz extracelular. Eu falei matriz óssea, né? Matriz extracelular que configure, então, preciso que o meu fibroblasto tenha uma matriz extracelular riquíssima com proteínas colágenas e proteínas elastinas. Além disso, proteínas elásticas.
Além disso, eu preciso que na minha matriz extracelular produzida pelo meu fibrócito exista ácido hialurônico e glicosaminoglicanas, que são substâncias que atraem água, garantindo hidratação e volume para esse tecido. Afinal, como a gente estava revendo os tipos de tecido conjuntivo lá, e a gente falou do tecido conjuntivo propriamente dito, e falamos do tecido conjuntivo propriamente dito do tipo denso e do tipo frouxo, vimos que o tecido frouxo, por exemplo, é um tecido muito hidratado, é um tecido que precisa de uma hidratação para que configure uma flexibilidade maior. Então, nós precisamos que a minha matriz extracelular produzida pelo meu fibroblasto, que é a principal célula que a gente vai ver no nosso tecido conjuntivo, eu preciso que, mesmo que as duas principais substâncias produzidas pelo meu fibroblasto e jogadas na minha matriz extracelular, que o meu fibroblasto vai produzir, seja colágeno e elastina, eu preciso que, mesmo que em segundo plano, não tanto em segundo plano, ainda exista ácido hialurônico e glicosaminoglicanas, que são essas substâncias que vão atrair água e garantindo uma hidratação e volume para o meu fibroblasto ter um grande citoplasma, uma grande quantidade de organelas e que ele seja hidratado para que configure essa capacidade metabólica e essa capacidade de mitose, capacidade mitótica de ele se reproduzir. Então eu preciso de tudo que configure a homeostasia do meu fibroblasto. E é importante, então, ácido hialurônico e glicosaminoglicanas, que são substâncias essas que vão garantir que atraem água, que atraem substâncias, garantindo hidratação e volume. Tá? Então, as funções, depois que eu tenho todos esses componentes dentro da minha matriz extracelular produzida pelo meu fibroblasto, eu vou ter, então, a capacidade mitótica, a capacidade de cicatrização e reparo, né? Porque se eu tiver um ferimento e um desgaste do meu tecido conjuntivo, eu vou precisar que exista uma reparação, uma cicatrização desse tecido conjuntivo. E eu vou fazer isso com base no quê? Eu vou fazer isso com base na minha capacidade de cicatrização e reparo. Em caso de lesão, os fibroblastos vão migrar para esse local, vão proliferar através de mitose e produzem colágeno intensamente para fechar essa ferida. Por isso que é muito interessante para mim que na minha matriz extracelular exista colágeno. É muito interessante também que existam miofibroblastos, tá? Existem fibroblastos no meu músculo, tá? Que quando estimulados, alguns fibroblastos se transformam em miofibroblastos, que são células de capacidade contrátil, ajudando a aproximar as bordas da ferida durante a cicatrização. Tá? Isso é uma variação do tipo fibroblasto no tecido conjuntivo. Nós sabemos que músculo é músculo. Tá? Músculo é músculo, é tecido muscular, não é tecido conjuntivo. Mas existem alguns casos que o tecido conjuntivo que está próximo ao meu músculo se adeque, se capacite da capacidade contrátil parecida com o meu músculo para que ele se transforme em miofibroblasto. Então, ele vai, por exemplo, se eu tenho alguma lesão ali, ele ajuda a aproximar as bordas da ferida durante uma cicatrização no meu tecido muscular. Então, sim, existe, além do fibroblasto fazer tudo o que ele faz, isso é legal da histologia. Além do fibroblasto fazer tudo o que ele faz, existem fibroblastos que têm uma capacidade de adequação aonde eles estão perto, no caso no músculo, e esses miofibroblastos têm a capacidade contrátil. Não somente no músculo, tá? Eu tô falando de aproximação, mas em qualquer lugar do corpo que eles precisem fazer essa atividade contrátil, eles passam a Eu acho que eu falei uma baboseira. Eu falei que eles se tornam miofibroblastos quando eles estão próximos ao músculo. Só que pode ser em qualquer lugar. Quando quando o fibroblasto ele tá fazendo uma regeneração, uma cicatrização, seja em qualquer tecido, e que ele precise
Tipo, tem uma ferida, tá? Tem uma ferida aqui, um corte, bem aqui. E ele precisa, né, juntar de novo aquela pele que foi separada pelaquela ferida. Para que ele faça esse estímulo de fechar essa ferida, ajudando a aproximar essas bordas da ferida, ele tem uma certa atividade contrátil. E aí, por conta dele estar fazendo esse processo meio que contrátil, ele se torna, além de um fibroblasto com capacidade de regeneração e cicatrização, ele se torna um miofibroblasto porque ele está fazendo uma atividade contrátil. Então, esquece tudo que eu falei sobre ele estar próximo do músculo, porque ele pode estar em qualquer lugar do corpo para recuperar uma lesão, tá? Cicatrizar uma lesão, seja em qualquer lugar do corpo, internamente, externamente, que ele precisa juntar as bordas dessa ferida para que ele volte a cicatrizar. Então, essa capacidade de aproximar as bordas da ferida, esse fibroblasto, ele pode se adequar a uma capacidade miofibroblástica para que ele faça essa contração. Ele é muito foda, tá? E além disso, o fibroblasto também produzem fatores de crescimento que controlam a diferenciação e o comportamento de outras células. Então, quer dizer que na matriz extracelular que o fibroblasto produz, ele também tem fatores de crescimento que vai controlar a diferenciação de outras células do tecido conjuntivo e o próprio comportamento delas. Impressionante, por isso que ela é a principal célula do tecido conjuntivo. Cara, eu amo a medicina. Eu amo a medicina. Eu não tô na medicina por causa da questão de querer curar pessoas. Eu tô na medicina pelo conteúdo. Isso é muito pica. Tá, tudo bem que eu tô com 6 energético na mente, mas... sabe? É muito legal. Legal mesmo. Ok. Continuando. Então tá, não tinha nada a ver sobre a aproximação do músculo. Tinha a ver que um fibroblasto, além de todas as tarefas que ele faz e todas as capacidades mitóticas que ele faz, quando ele precisa acoplar, quando ele precisa aproximar as bordas de uma ferida que foram abertas a partir de uma lesão do tecido conjuntivo, ele vai lá e para aproximar, fazer aquela punção, não aquela punção, mas aquela pulsão para aproximar devagarinho as bordas do tecido que foi lesionado, da ferida ali, do corte, ele vai adquirir uma capacidade contrátil e aí ele deixa de ser fibroblasto para virar miofibroblasto, não porque ele está próximo ao músculo, Letícia, mas porque ele está fazendo uma atividade parecida, semelhante com o músculo, que é o único tecido, não o único tecido, né? Acabamos de descobrir, mas é o tecido que tem capacidade contrátil. E ele está fazendo uma atividade que parece com o tecido muscular, porque ele está juntando as bordas de uma ferida a partir de uma contração e ele vira um miofibroblasto. Que legal. Cara, muito legal, muito legal. Então, além de ele produzir fatores de crescimento, ele fazer tudo o que ele faz. Beleza, e agora? Quando o fibroblasto entra em quiescência e ele tá envelhecendo, ele acabou, ele já fez tudo o que ele tinha que fazer. Se eu fosse um fibroblasto, nessa hora eu também queria me aposentar e virar um fibrócito. Tá? Beleza. Fibroblasto e o envelhecimento. Com a idade e a exposição solar crônica, os fibroblastos se tornam menos ativos e eficientes. Todo mundo, né? Depois de fazer tudo que o fibroblasto fez, eu também ia querer me aposentar assim. Aí o fibroblasto, infelizmente, entra num colapso estrutural. O colágeno velho se quebra, os fibroblastos não conseguem se fixar ou tracionar, né? A matriz desorganiza, reduzindo sua produção de matriz extracelular. As mitocôndrias dentro do fibroblasto começam a ficar cansadas, porque a energia ATP dentro do fibroblasto diminui, daí levando uma menor capacidade de produção de colágeno e, consequentemente, flacidez e rugas, né? Porque temos fibroblastos do nosso colágeno, flacidez e rugas na pele. Quando a gente vai envelhecendo, né, os nossos fibroblastos se tornam fibrócitos. Tá. Isso pode ser estimulado por estética, né? Que a gente já sabe, nossos queridos bioestimuladores de colágeno, que são injetáveis. Não adianta tomar via oral, o colágeno não vai adiantar, tá? Tem que ser estimulado por injeção.
Essas bioestimulações de colágeno pode ser uma questão na tua prova, porque eles vão fazer uma inflamação controlada e vão sinalizar para os fibroblastos para produzir colágeno. De novo. E aí ele se torna ativo, ele ativa. O que era fibrócito agora vai virar fibroblasto para produzir colágeno de novo. Microagulhamento, laser, ativos cosméticos, retinol, vitamina C, porque é o precursor do colágeno. Vitamina C é o precursor do colágeno, tá? Beleza? Pode estimular a atividade aos fibroblastos, tá? Tá, e essa questão de voltar a ser fibroblasto. Quando o fibroblasto volta a ser um fibroblasto, sempre que o organismo recebe um estímulo que exige a reparação de tecidos ou uma síntese intensa de componentes que a matriz extracelular de um fibroblasto só ele consegue produzir, porque é óbvio que a minha matriz extracelular do fibroblasto diminui. Então eu preciso que o meu fibroblasto produza, se eu precisar de componentes que somente o meu fibroblasto consegue produzir, é interessante para o meu corpo que sinalize para o fibroblasto voltar a ser um fibroblasto. Aí, tanta coisa. Então, se eu precisar dessa atividade, se eu precisar de componentes que só minha matriz extracelular consegue, eu preciso que o meu fibroblasto volte a ser fibroblasto. Então, quando o fibroblasto é essencialmente um fibroblasto em estado de repouso ou quiescência com baixa atividade metabólica, ele retoma sua forma ativa, fibroblasto, nas seguintes situações. Em processo de cicatrização, a situação mais comum é essa: quando ocorre uma lesão, corte, queimadura ou trauma, os fibroblastos presentes no tecido conjuntivo são ativados para participar desse reparo. Eles fazem uma sinalização, tá? Os macrófagos e outras células de defesa liberam mediadores químicos e fatores de crescimento que avisam os fibroblastos da necessidade que o tecido que ele tá precisa de reparo. E daí ele vai retornar à atividade. Chamaram ele, bateram na porta dele que ele tava lá em repouso, falou, preciso da tua ajuda aqui, tecido ali, tá cortado, cortaram, me lesionaram ali, preciso que tu, volte ativa. Só tu consegue produzir o que eu preciso, aí preciso de colágeno para fechar aquilo lá, preciso de elastina para fechar aquele corte ali, preciso que tu vire também miofibroblasto ali para fechar o corte ali, senão eu vou acabar morrendo, né? Não tem o que fazer. Aí o fibrócito, né, que tava ali aposentado, fala, vou ter que voltar ativa, né? Vou ter que ir lá trabalhar. Daí o fibrócito vai voltar à atividade e vai virar fibroblasto de novo. Então a célula volta a sintetizar colágeno e fibras elásticas de forma intensa, o seu citoplasma vai aumentar e as organelas, como o retículo endoplasmático rugoso e o complexo de Golgi, que a gente já viu as importâncias dele, porque ele precisa sintetizar proteína para a capacidade mitótica de restauração e cicatrização daquela lesão funcione, evidentemente, e se desenvolvam novamente para a produção de proteínas. Então, aquilo que estava sequinho lá, na boa, aposentado, né? Os macrófagos vão bater na minha porta aqui. Eu sou um fibrócito. O meu macrófago do meu corpo ali vai bater na minha porta. Preciso de colágeno, elastina e preciso também que de quebra tu faça um galho como miofibroblasto para fechar ali aquela lesão ali que aconteceu. E aí tu vai ter que ir lá, né? Eu vou ter que ir lá, virar fibroblasto de novo, aumentar meu citoplasma, aumentar minha quantidade de organela, né? Para regenerar meu sistema, meu complexo de Golgi, meu retículo endoplasmático rugoso. Vou ter que desenvolver ele de novo para produzir proteína para fechar aquele buraco lá que a Tonhona, né, foi lá e se queimou. Tonhona. Se eu fosse um fibrócito, eu estaria muito puta essas horas, mano. Enfim. Se eu tiver um estímulo mecânico ou uma inflamação também, tá? Estresse mecânico, força física aplicada ao tecido pode sinalizar aos fibrócitos que a estrutura local precisa de reforço, induzindo também que um fibrócito vire fibroblasto de novo. Uma inflamação crônica, tá? Em algumas doenças, a presença constante de estímulos inflamatórios mantém essas células ativadas, o que pode levar a processos de fibrose, que é a produção excessiva do tecido fibroso. Procedimentos estéticos, por bioestimulação que a gente já falou, que podem ser essas 3 causas que podem fazer um fibrócito voltar a ser fibroblasto. Processo de cicatrização, estímulo mecânico ou inflamação, ou processos estéticos que a gente já conhece, que é, grana,
Beleza. Lembra que eu falei que aquele carinha chamado macrófago ia lá bater na porta do fibrócito pra avisar que ele precisa virar fibroblasto de novo? Né? Quem que avisa? Quem é que faz a sinalização dele? Quem é que faz a sinalização pro fibrócito virar fibroblasto de novo? É o macrófago, pô. O macrófago que chega na tua porta e fala assim, ah, mano, preciso de colágeno, elastina de quebra, preciso que tu faça um bico de 1000 fibroblasto ali pra mim, porque a tonhona ali se queimou. Né? Quem é que vai fazer isso? É o macrófago, cara. Vamos estudar o macrófago? Vamos estudar o macrófago. Vamos estudar. Como a gente já viu na primeira aula que eu dei uma breve entrada da base da imunologia, os macrófagos são células cruciais do sistema imunológico inato, derivadas dos nossos queridos amigos monócitos. Atuam como sentinelas de equipe de limpeza do corpo, removem tecidos mortos por fagocitose. Eles derivam dos monócitos que se originam na nossa medula óssea, assim como todo glóbulo branco de defesa. Circulam no sangue e migram para os tecidos, onde se diferenciam e aumentam o tamanho 5 a 10 vezes para se tornarem macrófagos funcionais. Ou seja, eles são bebezinhos e depois eles se tornam adultos no nosso sangue. Aqui está um guia completo. Sim, eu estou fazendo o roteiro do que eu vou falar, do que eu vou explicar com o meu roteirinho aqui, tá? E a minha explicação pauta, ok? Sem julgamentos, obrigado. Como que eles chegam aonde eles têm que chegar? Quimiotaxia é a questão de mobilidade de uma célula. Quimiotaxia é quando uma célula é móvel, ela se desloca por quimiotaxia, célula móvel, quimiotaxia, célula móvel. É o processo de perseguição química, tá? Perseguição química. Os macrófagos são atraídos por sinais químicos liberados por tecidos lesionados. Ou seja, alguém vai lá e me lesiona. Daí o meu tecido fala assim, deixa eu ligar para os meus contatos. Ele vai lá, liga pro macrófago. Então, amigo, veio um carinha aqui, bostinha, um patógeno, e me lesionou. Me lesionou feio. Aí o macrófago vai lá e fala assim, não. O macrófago vai lá por sinais químicos, tá? Liberados por tecidos lesionados, que eu já falei. Ou bactérias, tá? Quimiocinas, como citocinas, tá? E componentes de complemento. Ele vai lá por movimentos ameboides. Uma vez atraídos, eles deslocam-se para o tecido que está lesionado usando pseudopódios. Ele tem tipo umas invaginações e evaginações da membrana dele, propriamente, que ele fica assim meio que, sei lá, eu vou tirar foto dele. Porque eu não posso usar o slide, porque, né, direitos autorais da minha professora de histologia. Mas ele tem umas vaginações e invaginações da membrana dele que ele vai andando. Esses pseudópodes, ele se desloca através de movimentos ameboides por quimiotaxia, tá? Que são extensões citoplasmáticas. Por que extensões citoplasmáticas? Porque além dessas invaginações e evaginações da própria membrana dele, ele tem, dentro dessas invaginações, tem citoplasma, né? É interessante. Para que configure justamente aquele movimento, para que o citoplasma que permite a mobilidade dele, né, essa fluidez dele, é interessante que tenha citoplasma dentro dessas invaginações e evaginações para que ele justamente consiga fazer esse movimento, tá? Em um movimento semelhante a de uma ameba. O que tem dentro dessa estrutura desse macrófago? O macrófago é um ser, assim, muito esquisitinho, tá? Ele é esquisitinho. Ele é realmente esquisitinho, mas ele dá um medo, assim, um medo bom, porque ele é uma célula foda. Ele é um medo, dá um medo. O macrófago é uma célula do formato irregular, com citoplasma abundante, especializado na destruição. Ele é foda, ninguém mexe com ele, ninguém mexe com ele. Lisossomo. Ele tem muito lisossomo dentro dele, porque ele tem um sistema quase que... Enfim, ele tem um sistema especializado em destruição. Ele tem organelas lisossomos abundantes porque ele precisa dessas organelas contendo enzimas digestivas poderosas, que são hidrolases ácidas, que nós já conhecemos, porque o lisossomo é a organela responsável pela digestão intracelular. Então é interessante que o lisossomo possua
É interessante que o macrófago possua lisossomos dentro dele como organelas abundantes, para que quando ele fagocite alguma substância patógena, ele digira, ele faça a digestão daquela substância patógena dentro dele através desses lisossomos. Então, são necessários para quebrar patógenos fagocitados. Ele tem também organelas fagossomos, que são vesículas formadas pela união do lisossomo com o antígeno englobado. E é aqui que ocorre a digestão. Esse lisossomo, ele vai se unir à substância estranha, tá? Ele vai se unir e o lisossomo se funde com esse fagossomo, eles se fundem, o lisossomo solta enzimas e essa digestão, ele vai fazer a digestão desse agente invasor por exocitose. Ele joga para a corrente sanguínea depois disso. Eu já volto nisso porque é uma coisa meio complicada. Mas tá, vamos ver o que tem dentro. Tem lisossomo, tem fagossomo, tem o citoesqueleto dentro do macrófago, porque é interessante que eu mantenha as organelas dele no lugar, óbvio. Formado por actina e miosina, como todo citoesqueleto. Estrutura que permite a emissão de pseudopódios para envolver o antígeno, né? Os pseudópodes, que são as coisinhas que ele vai usar para fazer esse movimento ameboide. E também porque ele pega isso aqui, ó, ele tem, aqui ó, esse aqui são 2 pseudópodes, tá? São 2 pseudópodes aqui. Ai, pai, não vai mandar mensagem. Ele vai pegar esses 2 pseudópodes dele e ele também, finge que isso aqui é um antígeno, tá? Um corpo estranho. Ele vai pegar, ele vai envolver, ele vai fazer assim, ele vai envolver esse corpo estranho e vai botar pra dentro dele. E ele usa esses pseudópodes não só para locomoção dele em movimentos ameboides, mas ele vai usar esses pseudópodes para envolver esse corpo estranho. Dentro dele também tem mitocôndrias, que vão fornecer energia para o trabalho intenso que ele tem para fazer como macrófago e também para fazer o trabalho de fagocitar a substância estranha através dos pseudópodes e a locomoção dele. Ele tem complexo de Golgi e retículo endoplasmático hiperdesenvolvido, porque ele precisa ser desenvolvido para sintetizar enzimas e citocinas, tá? Ele tem um complexo de defesa e a funcionalidade dele. Agora que eu vou explicar como é que é aquela questão dos lisossomos que se juntam com os fagossomos e aí fazem a digestão intracelular desse agente estranho, porque ele é uma célula de defesa, o macrófago tem que fazer isso. Então, fagocitose. Ele vai comer, ele vai engolir esse patógeno, eles vão englobar essa bactéria, esses vírus, esses restos celulares, essas partículas estranhas, através de receptores que reconhecem esse alvo, essa substância estranha, especialmente se tiverem marcados já com anticorpos daquela substância estranha. Se eles já tiveram uma infecção através daquele corpo estranho, eles têm memória, tá? Eles têm memória. Ok, eles têm memória. E aí eles fazem a destruição intracelular. Após eles fagocitarem e colocarem essa substância estranha para dentro, o lisossomo se funde ao fagossomo, que é a outra organela que está dentro do macrófago que tem capacidade de digestão. Eles vão se juntar e eles vão unir forças, os Power Rangers, tá? Vão se unir forças, vão liberar enzimas e hidrolases, eu acho. Vão liberar enzimas e espécies reativas de oxigênio, peróxido de hidrogênio, que destroem o invasor. Tá? Vão destruir o invasor. E aí, a apresentação de antígenos. Após digerir esse patógeno, o macrófago apresenta parte dele, desse patógeno, que são os antígenos, na superfície para os linfócitos T, ativando a resposta imunológica adaptativa. Ou seja, ele vai pegar aquele patógeno, aquele corpo estranho que tá inteirinho, tá? Inteirinho. Eu sou um vírus, eu tô no ápice da minha vida como vírus, tá? Eu sou um vírus perfeito. E aí eu tô lá no corpo, né? Aí o macrófago me viu. Aí eu penso assim, ferrou? Aí o macrófago vai lá e vai me botar pra dentro. Vai me botar pra dentro. Vai me fagocitar, eu como vírus, vai me fagocitar. Ele vai me destruir, ele vai me colocar ácido. Porque ele vai me colocar enzimas digestivas do meu lisossomo e do meu fagossomo que vão me
Eu, como vírus, assim, eu vou ficar em pedacinhos, vários pedacinhos. Vários pedacinhos. Eu vou ficar vários pedacinhos de vírus, vários pedacinhos de vírus. Vários pedacinhos de vírus dentro do macrófago. E aí, depois que o macrófago fez isso comigo, ele vai até o meu linfócito T, que a gente já estudou na primeira aula, tá? Ele vai até o meu linfócito T e ele vai pegar de dentro dele assim. Ele vai pegar, o macrófago vai pegar de dentro dele, assim, um pedacinho, e vai falar pro linfócito T, ó, tá vendo isso aqui? Esse pedacinho disso aqui, pega pra ti. E o linfócito T vai falar assim, o que é isso? O que é isso? E o macrófago vai falar assim, é um pedaço de um cara que tentou nos destruir. Tá vendo? Da próxima vez que tu vê um pedaço parecido com isso, tu vai ativar toda a resposta imune pra ninguém entrar. Tá vendo como o macrófago é assustador? Ele é terrorista. Ele é assustadoríssimo, mas ele é fiel. E ele vai falar, e aí o linfócito T vai falar, beleza, eu vou construir um receptor para toda vez que eu ver um pedacinho parecido com isso, eu pegar e ativar minha resposta imune e ser um processo muito mais rápido. Entendeu? Então, é isso que, depois que o macrófago destruir esse vírus e deixar esse vírus em pedacinhos, tá? Deixar esse vírus em pedacinhos, que são antígenos, ele vai pegar esses pedacinhos e vai colocar na superfície do linfócito T, tá? Para que exista, ativando uma resposta imunológica adaptativa, para que o meu linfócito T tenha receptores da próxima vez, tenha antígenos para isso, para que da próxima vez que eu for infectada pelo mesmo vírus, eu já tenha uma resposta imunológica pronta para isso. Beleza? Entendeu? Espero que sim. Além disso, o macrófago vai fazer a produção de citocinas, que são para esse tipo de sinalização. Eles vão secretar moléculas, tá? Que aumentam a inflamação e chamam as células de defesa, como os neutrófilos, que a gente já estudou, que são a resposta mais rápida e inata de linha de defesa do ser humano, tá? Os neutrófilos. Para aqui, os neutrófilos são a primeira linha de defesa que vai chegar quando eu tiver uma infecção de qualquer bacteriana, fúngica, enfim, que vai chegar ali e vai fazer a primeira etapa que eu preciso fazer, tá? De questão de defesa, de questão imunológica. Então, quem que vai sinalizar para o fibrócito virar um fibroblasto? O macrófago. Quem que vai fazer a digestão de células estranhas, de corpos estranhos? O macrófago. Não só o macrófago, né? Mas, enfim. O macrófago, quem é que vai fazer, quem é que vai mostrar o que o corpo deve considerar como um agente estranho e fazer receptores para os linfócitos T saberem o que atacar? O macrófago. Quem é que vai fazer moléculas sinalizadoras para... Quem é que vai colocar moléculas sinalizadoras no meu ferimento para que todas as minhas outras células de defesa se acoplem ali e consigam fazer a cura dessa infecção? O macrófago. Existem macrófagos residentes, que são os macrófagos já ativos, já sabidos, já intelijudos. Embora os monócitos, que são a origem dos macrófagos, cheguem durante a infecção, muitos macrófagos residem fixos em órgãos, tá? No fígado, os macrófagos são chamados de células de Kupfer. No pulmão, os macrófagos alveolares são células de poeira, a gente vai chamar ele. No sistema nervoso central, os macrófagos são microglia. Nos ossos, os macrófagos são os osteoclastos. E no tecido conjuntivo são os histiócitos. Eles só mudam de nome, tá? No reparo tecidual, pós toda a guerra, além de defender, os macrófagos são essenciais para a cicatrização, tá? Porque eles limpam o local da infecção, eles produzem fatores de crescimento que estimulam a nova formação de vasos sanguíneos naquela região, porque se eu tenho uma degeneração do meu tecido, ali foi comido o meu tecido, obviamente que os meus vasos sanguíneos também foram. Então, além de eu precisar refazer esse tecido, cicatrizar esse tecido,
eu também preciso vascularizar ele, né? Porque senão ele vai morrer igual. Então, além de eu precisar colocar fatores de crescimento naquelas células que restaram ali do meu ferimento, para que elas façam mitose e estimula o crescimento para regenerar, cicatrizar aquele ferimento ali, quem que vai fazer a sinalização para aquelas células que restaram no meu machucado? Aqui, ó, tô com um machucado fundo. Quem é que vai sinalizar para as células que restaram ali fazer mitose e fechar aquele ferimento? O macrófago. E quem é que vai estimular que aquele tecido que está sendo formado novamente ali, recuperando o meu ferimento, seja vascularizado, porque eu preciso que o meu tecido seja vascularizado, porque o meu tecido não morra, não aconteça uma necrose, eu preciso, então, que o meu macrófago também estimule a angiogênese, que é a formação dos meus novos vasos sanguíneos. E a deposição também, o macrófago também faz deposição de colágeno ali, jogando como se fosse um pozinho mágico, que é o nosso colágeno, para fechar essas feridas novamente. O macrófago é um cara muito pica. Muito pica. Muito pica. E agora a gente vai ver as funções. Deus, é muita coisa. Jesus do céu. Eu escolhi medicina, né? É isso aí. O macrófago, ele tem um sistema fagocitário mononuclear. Ele tem funções, ele faz atividades. Além de tudo que ele tem um sistema. A gente vai ver isso no sangue agora. É um componente, sistema fagocitário mononuclear, SFM, é um componente essencial da imunidade inata. Nascemos com essa capacidade. Ele é composto por monócitos sanguíneos. Sabemos que o monócito dá origem ao macrófago. Enquanto o monócito está no sangue, ele permanece sendo monócito. Enquanto ele está nos nossos vasos sanguíneos, ele é monócito. A partir do momento que o monócito sai do vaso, ele é macrófago. Então tá. Monócitos sanguíneos e O sistema fagocitário mononuclear é um componente essencial da imunidade inata composto por monócitos sanguíneos e macrófagos teciduais. Porque os monócitos estão no sangue e quando eles saem do sangue e vão para os nossos tecidos próximos, seja lá onde for, tipo assim, eu tô no meu tecido conjuntivo, o meu tecido conjuntivo é vascularizado. Dentro dos meus vasos tem monócitos que estão no meu sangue. E aí, um pulou para fora. Saiu do meu vaso, do meu tecido conjuntivo. E aí, em vez de estar no meu vaso, agora ele foi pro tecido conjuntivo ali. Do lado do vaso. Só dele sair do vaso, ele já é macrófago. Daí, todo o meu sistema fagocitário mononuclear, ele envolve o meu monócito que está dentro do vaso. E quando o meu monócito que está dentro do vaso vai para o meu tecido, ele vira macrófago tecidual. Entendeu? Perfeito! Tu é inteligente! Tu é explicitamente inteligente. Tá? O processo de diapedese, que é o fato do sistema imune, dos glóbulos brancos irem para o sangue, é diapedese, tá? É a etapa crucial em que os monócitos saem da corrente sanguínea e migram para o tecido, onde se diferenciam em macrófagos funcionais para combater infecções e promover o reparo tecidual. Quando eu tenho uma lesão, algum problema no meu tecido, é quando os monócitos que estão nos meus vasos sanguíneos saem, eles não estão ativos como função imunológica no meu sangue sendo monócito. Ele só tem essa funcionalidade quando ele sai do meu sangue e deixa de ser monócito bebezinho para virar macrófago no meu tecido e reparar o que tem que reparar, que a gente já viu tudo que ele faz. Entendeu? A gente já viu tudo que ele faz. Ele vai sair do meu sangue, vai virar macrófago, vai vestir a capinha dele de macrófago e vai fazer o trabalho de super-herói que ele tem que fazer no meu tecido. Entendeu? É isso que ele vai fazer.
Então, os monócitos, a gente já viu na primeira aula que eles se originam das células tronco hematopoéticas. São os monócitos. E estão circulando no nosso sangue. Eles vão entrar na nossa corrente sanguínea, porque eles se originam na nossa medula óssea, eles entram na nossa corrente sanguínea, onde permanecem por um período curto, poucos dias antes de serem recrutados, para qualquer função que seja. Então, se eles não forem recrutados, o que acontece, Lelê? Eles morrem? Se eles forem recrutados, eles trabalham. Enfim. Cascata da diapedese. Quando ocorre uma infecção, uma lesão tecidual, os tecidos liberam mediadores inflamatórios, que são os sinalizadores para os monócitos saírem dos meus vasos. Citocina, que é um deles, que ativam as células endoteliais dos meus vasos sanguíneos. O que é a minha célula endotelial, Lelê? É o que reveste internamente os meus vasos. Quem que tá dentro do meu vaso, Lelê? O monócito. Aconteceu uma lesão ali, me queimei. Preciso que o meu macrófago trabalhe ali, colocando colágeno, elastina e as outras coisas que ele tem que fazer para fechar ali minha queimadura. Eu preciso dele. Quem é que vai me falar que eu preciso virar macrófago? Eu tô lá sendo um monócito no sangue lá, tô de boa. Quem é que vai me avisar através da citocina? As células endoteliais, que são as que estão lá revestindo internamente meus vasos, vão sinalizar todas. Monócito sai, monócito sai, monócito sai. Vou tirar foto, porque senão tu não vai entender. Vou tirar foto. Tá vendo? Aqui é meu vaso. Essa camadinha aqui é um tipo de tecido epitelial, tá? É um tipo de tecido epitelial, o meu endotélio. Reveste meus vasos internamente. Esse daqui, essas células endoteliais vão começar a liberar citocina. E aí vão avisar para os meus monócitos que estão lá dentro que eu me queimei lá fora. Me queimei. E aí os meus monócitos vão sair do meu vaso, vão sair para fora. Eles vão sair do meu vaso. Eles vão sair para fora do meu vaso. Como um monócito vai sair para fora do meu vaso. E o que ele vai se transformar, Lelê? Macrófago. E aí o que ele vai fazer? Ele vai lá para minha queimadura, vai liberar colágeno, elastina, vai estimular os meus fibrócitos a voltarem a serem fibroblastos. E vai fechar minha lesão. Porque é isso que ele faz. Todo esse processo dele sair da minha corrente dele, como monócito, sair da minha corrente sanguínea através dos estímulos de citocina das minhas células endoteliais, que é o meu tecido que reveste internamente os meus vasos sanguíneos, essa sinalização, o monócito entender, o monócito sair do vaso e sair e virar macrófago, todo esse processo é diapedese. Essa diapedese ocorre em etapas, que eu já falei, mas vamos detalhar de novo? Devido à estase sanguínea, a diminuição do fluxo sanguíneo no local que eu me queimei, a inflamação, vamos dizer assim, devido à diminuição do fluxo sanguíneo, né? Porque se eu tive uma queimadura ali, meu tecido foi queimado. Quem que foi queimado junto? Meu vaso? Eu tinha uma passagem de sangue ali, normal? Diminuiu a passagem de sangue ali porque o meu vaso foi comprometido. Meus pequenininhos vasos, meus capilarizinhos, tadinhos. E aí o meu corpo entendeu, olha, tem sangue ali que tava passando, que não tá passando mais, o que aconteceu? Diminuiu o fluxo sanguíneo no local da inflamação, da queimadura, no meu exemplo hipotético. Os monócitos, tá, vão deixar o centro do vaso, eles vão se aproximar, eles estão passando lá na corrente, estão se aproximando, eles estão passando na corrente, eles vão se aproximar
os meus monócitos vão se aproximar, vão colar aqui na minha parede do meu endotélio do vaso para escutar o que minha parede do vaso tem a dizer. E aí, o que a minha parede do vaso vai dizer para eles? Tá. O que a minha parede do vaso vai dizer para eles? As selectinas relacionadas na superfície endotelial vão se ligar aos receptores que os monócitos têm. Sim, os monócitos têm receptores, fazendo eles rolar lentamente ao longo da parede vascular. Aí tu vai ver todos os monócitos rolando na parede do vaso. As integrinas na superfície do monócito vão se ativar e vão se ligar fortemente às moléculas de adesão no meu endotélio. O monócito para de rolar e se adere firmemente para ele ficar paradinho ali na parede do meu vaso, no meu tecido endotelial, e ele vai começar a perfurar, porque tem que sair do meu vaso. Ele tem que sair do meu vaso. Eu preciso virar macrófago, preciso sair daqui, preciso sair daqui. E aí acontece a diapedese. O monócito altera a sua forma para fazer um movimento ameboide e ele se atravessa, ele se espreme através das junções entre as células endoteliais, porque quando a gente estava estudando tecido epitelial, a gente estava estudando que entre as células do tecido epitelial existem junções. Existem junções gap, existem junções de oclusão, existem junções de adesão, e a gente sabe que o endotélio, que é o que reveste internamente os meus vasos sanguíneos, nada mais é que um tecido epitelial. Mas o monócito sabe disso. E ele vai ter que se espremer e passar entre essas junções do meu endotélio. Ele vai ter que sair, ele precisa virar macrófago, ele precisa sair dali. Entendeu? E aí, ele vai atravessar essas junções entre as células endoteliais, que se chama migração paracelular, ou através da própria célula endotelial. Ele vai passar ou entre duas células do tecido endotelial, do endotélio, ou ele vai passar no meio do endotélio. Ele vai passar no meio da célula. Ele vai atravessar a membrana da célula endotelial. Ou ele vai passar entre duas células endoteliais, ou ele vai atravessar a célula endotelial, porque ele precisa sair dali. Ele precisa virar macrófago. Ou eu tô sem um pedaço da minha pele, porque eu me queimei. Ele precisa sair dali. E aí, o que ele vai fazer? Para chegar ao tecido que ele precisa sair, tá? Após sair do vaso, esse processo dele pegar e sair, eu falei que todo o processo se chamava diapedese. Não, diapedese é ele sair do vaso. Diapedese é ele sair do vaso, tá? Esse processo que ele sai ou entre duas células do tecido epitelial do endotélio, ou ele sai no meio pela membrana do endotélio, isso é diapedese, tá? Me perdoa. Isso é diapedese. Aí, após ele sair do vaso, o monócito segue um gradiente químico de substâncias liberadas no local da lesão, que são as quimiocinas, tá? Para chegar ao foco exato do problema, da lesão, da inflamação, da queimadura, tá? Esse processo de, depois que ele sai do vaso e seguir o gradiente químico, a sinalização que meu tecido machucado tá dando que o meu tecido machucado tá dando uma sinalização, porque é ali que tá o problema, entendeu? E ele tá liberando gradientes químicos. Quando o meu monócito sai do meu vaso, ele vai seguir esses gradientes químicos para que ele chegue direitinho onde tá o problema. Porque o nosso corpo é perfeito, o nosso corpo é incrível. E esse processo de sair do vaso e ir até o local da inflamação é quimiotaxia. Isso aí. E aí sim que quando ele ainda não virou macrófago. Ao ingressar no tecido machucado, no lesão, tá? O monócito se diferencia em macrófago.
Essa diferenciação envolve aumento do tamanho, ganho de organelas, especialmente lisossomos, e maior capacidade fagocítica e antimicrobiana, porque esse é o trabalho do macrófago. Os macrófagos tornam-se, então, macrófagos inflamatórios ativados. E aí ele tem a função final. O macrófago usa receptores da membrana dele para reconhecer patógenos. O englobamento, a célula emite pseudópodes que envolvem o agente estranho internalizando em um vacúolo chamado fagossomo, que a gente já viu, tá? E a destruição. O fagossomo vai se fundir ao lisossomo, formando um fagolisossomo, onde enzimas hidrolíticas e espécies reativas de oxigênio destroem o material fagocitado. No caso, eu falei de uma queimadura. O macrófago, nesse caso, ia fagocitar tecido morto ali para limpar a infecção e também ia estimular que o tecido faça mitose e regenere a cicatrização, e também ia estimular a gênese alguma coisa dos vasos, né? Eu tenho que saber o nome do processo de criação, de vascularização, de sinalização para que aquele tecido que está cicatrizando e fazendo mitose também seja vascularizado, no caso de uma queimadura. Mas no caso de uma infecção, se for um agente estranho que está ali me infectando no meu corpo, o meu macrófago ele vai nada menos do que fagocitar o meu agente patógeno estranho e matar ele. Daí, o que ele vai fazer? Ele vai quebrar esse agente estranho em pedacinhos, vai lá pro linfócito T e vai pegar um pedacinho dele, vai dar pro linfócito T e falar: da próxima vez que tu vir isso aí, tu chama toda a tua tropa de sistema imunológico para acabar com esse cara aí. Tudo isso. Então, retoma. 2 processos importantes de nome que podem te perguntar numa prova, o que é a diapedese. A diapedese é a saída de um glóbulo branco, no caso aqui, é a saída do monócito do vaso sanguíneo, e quando ele entra no tecido, ele se transforma em macrófago, isso é diapedese. E o caminho do macrófago até o local de infecção, da inflamação ou da lesão é quimiotaxia. Vimos macrófago. Mas como o nosso corpo é muito perfeito, existe mais um tipo de célula de defesa. O mastócito. O mastócito. Então é importante começar com uma distinção fundamental, que ao contrário do monócito e do macrófago, os mastócitos não costumam realizar diapedese enquanto células maduras, graças a Deus, tá? Para facilitar a nossa vida. No sistema imunológico, o mastócito ele sai da medula óssea, porque sabemos que toda célula de defesa é originada na nossa medula óssea, tá? Exceto os megacariócitos, que são de origem mesenquimal, mas, enfim, eles derivam da medula óssea. Eles saem da medula óssea como precursores imaturos. Eles ainda são agranulares. Por que granulares? Porque a forma que ele vai se defender dos patógenos, dos agentes estranhos, é jogando grânulos naquele agente estranho e digerindo ele. Só que enquanto ele é bebezinho, enquanto ele é recém foi formado, lá na medula óssea, ele ainda não tem grânulos. E como é que ele ganha esses grânulos? Tá? Ele vai migrar para o tecido, ele vai sair da medula óssea bebezinho, ele vai migrar para o tecido, onde lá no tecido conjuntivo, né, ele vai terminar a sua maturação. Ele vai ganhar os grânulos. Uma vez instalados, especialmente perto dos vasos e perto das mucosas, eles se tornam sentinelas fixas. Graças a Deus, eles vão ficar onde eles se instalaram, tá? E como é que eles vão ser recrutados? Eles nascem na medula óssea a partir de células progenitoras.
Eles fazem uma migração precoce, porque diferente dos neutrófilos ou dos monócitos que circulam já prontos no sangue, o precursor do mastócito, ele circula brevemente e ele realiza a diapedese brevemente. Ele vai sair do sangue breve, assim, antes dos seus grânulos característicos, tá? Não entendeu? Quando o mastócito bebezinho ele sai da medula óssea e vai pro sangue, ele fica brevemente viajando no sangue, tá? Porque ele precisa sair para amadurecer. Diferente do monócito, diferente do neutrófilo e outras células que são glóbulos brancos, que já vão estar no sangue, que já vão sair da medula óssea e já vão pro sangue prontos. O mastócito, ele é o bebezinho que está no meio de todos esses glóbulos brancos e ele só vai ficar maduro quando ele for pro tecido, onde? Perto dos vasos e perto das mucosas. Então, esse precursor dele, enquanto ele é bebezinho, o bebê dele, né, enquanto ele é bebê, ele vai utilizar moléculas de adesão semelhantes às integrinas que o monócito faz para se acoplar no vaso sanguíneo para sair, né, e fazer a diapedese. O mastócito vai utilizar moléculas de adesão semelhantes para atravessar o endotélio da mesma forma, tá? Sair do vaso sanguíneo. O bebê mastócito, antes de ter grânulo, ele saiu, ele foi formado na medula óssea, ele foi pro vaso e ele quer sair do vaso porque ele precisa amadurecer no tecido para ganhar os grânulos dele. Entendeu? Ele precisa amadurecer no tecido. Então ele vai utilizar integrinas, selectinas, tá? Que é basicamente a mesma função para ele sair, passar pelo endotélio, que a gente sabe que é o epitélio de revestimento dos vasos, tá? Ele precisa sair. Ou seja, ele vai passar também ou entre as junções do tecido do endotélio, ou ele vai atravessar a membrana de uma célula do endotélio, tá? E daí, depois que ele sair do vaso, ele vai se alojar permanentemente em tecidos conjuntivos ou superfícies mucosas, ou no trato digestivo ou no respiratório. E aí ele vai amadurecer, ele vai ganhar os grânulos dele. Uma vez no tecido, sob a influência de fatores locais, o precursor, o bebê mastócito, vai virar mastócito maduro. E ele desenvolve então seus grandes grânulos citoplasmáticos, repletos de mediadores pré-formados como histamina, heparina e proteases, que a gente sabe que são agentes digestivos, tá? Que vão digerir qualquer substância estranha. Tanto que proteases é um tipo de enzima que está no acrossoma do espermatozoide que vai digerir a corona radiata do ovócito. Óvulo só depois de fecundado. Proteases, histamina e heparina são enzimas digestivas. E essas enzimas que vão formar os grânulos do mastócito. E aí que vai acontecer a ativação. Enquanto o macrófago caça o agente patógeno e fagocita, o mastócito, que é o que a gente está estudando agora, ele funciona como uma mina terrestre. Ele é ativado principalmente por anticorpos que se ligam a receptores de alta afinidade na superfície do mastócito, que quando um antígeno, um parasita, um alérgeno, se liga a esse receptor, ocorre a ativação. Então, ele vai ter receptores na camada nele. Quando ele identifica que existe esse patógeno, ele vai largar os grânulos dele. É uma fração de sistema de complemento, tá? Então,
Diferente da fagocitose lenta que um macrófago faz, o mastócito vai liberar seu conteúdo quase que instantaneamente quando ele identifica e quando aquele patógeno se coloca no receptor dele. Vai acontecer liberação imediata, a exocitose dos grânulos dele, de histamina, causando vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular. Tá? Ele vai facilitar que ocorra a diapedese para que outras células de defesa peguem aqueles antígenos, aqueles patógenos. E aí a síntese de novos mediadores vão prolongar a inflamação. Ele também faz a síntese de novos mediadores que vão prolongar a inflamação para que dê tempo das outras células do tecido imune consigam pegar aqueles agentes estranhos, aqueles corpos estranhos. Então, ele vai identificar o invasor, ele vai liberar grânulos que têm funções. Ele vai aumentar a permeabilidade vascular, aumentando o diâmetro do vaso, separando as células do endotélio que estão em justa posição. Do endotélio, não. Do endotélio, tá? Porque como ele se acopla perto dos vasos, ele vai abrir as células do endotélio, que é a camada de epitélio que reveste os meus vasos internamente. Ele vai separar as células que estão em justa posição, porque é um tecido epitelial, e então logo eles estão justapostos. E ele vai facilitar a diapedese, que é a saída de um glóbulo branco do vaso sanguíneo para o tecido, para que outras células de defesa ajudem e peguem aquela substância estranha. E aí ele vai facilitar para os outros glóbulos brancos, ajudando as células de defesa a trabalharem. Ele vai abrir caminhos. Então eu vou tentar retomar tudo de uma forma muito mais fácil. Tá? O monócito vai nascer na medula óssea, ele entra, tá? Ele entra, não tem como. Ele se fixou no tecido, tá? Ele fica parado quietinho, mina terrestre. Quando acontece a ativação, ele não persegue ninguém. Mas se um invasor encostar nele, ou se ele sentir um dano, ele explode, jogando os grânulos. Não que ele exploda, mas ele vai jogar os grânulos, tá? E aí acontece a desgranulação, ele libera todos os grânulos, que são bolsinhas com enzimas digestivas, tá? Essas enzimas digestivas fazem as paredes dos vasos que ele tá próximo, porque ele se fixa próximos aos vasos, vão dilatar e ficarem mais frouxinhas, porque quem reveste os vasos é um tecido epitelial endotélio, que são células justapostas, e esses grânulos vão fazer com que os vasos abram, tá? Para que os grânulos que estão lá avisem a todos os monócitos que estão lá no sangue para saírem, fazerem diapedese, se tornarem macrófagos, tá? E falar assim, ei, a porta tá aberta, vem ajudar. E ele é quem abre o caminho pro xerife incrível macrófago entrar e pegar os patógenos. Ele abre caminhos, ele abre portas. O monócito. Eu não consigo explicar melhor do que isso. Sinceramente, eu já tô louca. No microscópio, tá? Perto das células musculares ali, perto dos vasos também, tu vai ver o mastócito. Ele é uma bolinha assim, cheia de grânulos. Cheia. Tá? Cheia de grânulos mesmo. Que estão ali em caso de necessidade. Derme, sistema digestório e respiratório, é onde eles estão. Núcleo esférico, pequeno central e difícil ver o núcleo dele, tá?
Reações imunes, processos inflamatórios, reações alérgicas, infestações de parasitas. A gente já viu todos os leucócitos na primeira aula de tecido conjuntivo, que vira basófilo, eosinófilo, neutrófilo, monócito e linfócito. A gente já viu todos os leucócitos, que fazem diapedese, inflamação, defesa, mediadores inflamatórios, fluxo sanguíneo, permeabilidade vascular, fagocitose, quimiotaxia, são todas as funções que a gente viu na primeira aula de tecido conjuntivo. A gente já viu o que cada um faz e como o sistema imunológico está explicitamente inteirado com o tecido conjuntivo. E aí, a gente viu tudo isso. E aí, próximo conteúdo aqui é fibras do tecido conjuntivo. É interessante pra gente que nós tenhamos fibras, proteínas fibrosas, mais substância fundamental que é a nossa matriz extracelular, né? Fibras colágenas, fibras reticulares e fibras elásticas, que eu acho que é a parte que ficou mais sem explicação. Aqui eu vou tentar dar uma pauta. Então a gente já viu, né, que o principal célula do tecido conjuntivo é o fibroblasto. O fibroblasto produz matriz colágena, matriz com elastina, matriz com sei lá, substâncias para crescimento, regeneração de tecido. E aí a gente tem fibras em alguns lugares do nosso tecido conjuntivo. Então, as fibras do tecido conjuntivo são como materiais de construção, tá? Elas que dão estrutura a toda a cidade do nosso corpo. Elas são proteínas longas, as fibras são proteínas, tá? Longas e resistentes, mergulhadas na nossa substância fundamental, que é a nossa citoplasma. Cada uma tem uma personalidade diferente, tá? Fibras colágenas são as mais densas, as mais resistentes, mais grossas, estão no nosso ligamento, estão no nosso tendão. Então são as mais abundantes e resistentes. São cordas grossas feitas de uma proteína chamada colágeno do tipo 1. Colágeno do tipo 1, que é a mais resistente. São esbranquiçadas e grossas, tá? Tu vai ver na microscopia ali, são as branquinhas. As branquinhas são as fibras colágenas. Elas oferecem resistência à tração, por isso que nós vemos que do tecido conjuntivo propriamente dito, do tipo denso e do tipo modelado, tipo denso, modelado e não modelado, tem fibras colágenas. No frouxo tem um pouco menos, porque eu preciso que ele seja mais maleável, porque ele está próximo à lâmina basal e próximo ao meu tecido epitelial também. Mas ela vai oferecer resistência à tração, as fibras colágenas. Elas não esticam muito e são extremamente difíceis de quebrar. Elas estão nos nossos tendões, que ligam o músculo ao osso, e na derme da pele. Tá? As elásticas são mais finas que as colágenas e elas têm a capacidade de ramificação. Tu vai ver na microscopia as colágenas. As elásticas, elas ramificam, tá? Elas ramificam. Porque elas permitem elasticidade, elas permitem que o tecido se estique, o mais importante, volte à forma original depois. Nas paredes das grandes artérias, que precisam pulsar com o sangue, nos pulmões, na ponta do nariz, são onde elas estão. Em outros lugares também. São os amortecedores que permitem que o nosso tecido se mexa, mas que ele volte para o lugar. É isso que as nossas fibras elásticas possibilitam. E as fibras reticulares, por que são reticulares? Porque é como uma rede de contenção. São feitas de colágeno tipo 3, mas são muito mais finas e delicadas que a fibra colágena, porque elas formam uma trama, como se fosse uma rede de pesca. Elas formam redes tridimensionais ramificadas e delicadas, elas são um pouco mais raras, em menos lugares do corpo, tá? Elas fazem a sustentação de órgãos moles
Então elas criam tipo um esqueleto interno delicado para segurar as células desses órgãos moles no lugar. Em órgãos que filtram sangue, como os rins, nas linfas, no baço, nos linfonodos, nos fígados, além de na medula óssea, tá? Elas estarem em fibras reticulares, porque minha medula óssea precisa ter compostos para todas as funções que eu vou precisar. Então lá é interessante que existam fibras reticulares também. Então, são as redes de proteção que seguram nossos operários, nossas células, enquanto elas trabalham dentro das fábricas. As colágenas garantem resistência, as elásticas flexibilidade e as reticulares um apoio para que as células se mantenham no lugar. E aí, vamos ver uma coisa. No primeiro vídeo que eu comecei a trabalhar os slides do tecido conjuntivo, eu falei do tecido conjuntivo propriamente dito. E aí eu falei que existia um tecido conjuntivo do tipo frouxo e um tecido conjuntivo do tipo denso, modelado e não modelado. E aí eu falei das características do tecido frouxo e das características do tecido denso e eu falei sobre a questão de permeabilidade de cada um. Óbvio que o tecido frouxo tem mais célula, tem mais matriz, tem núcleos mais fáceis de ver, tem maior variabilidade de tipos celulares, porque tem muitas células questão imunológica nele presentes. Não há predominância de elementos estruturais, tem uma consistência delicada e flexível, bem vascularizada, tá? E não muito resistente a trações, porque eu falei que é do tipo frouxo, tá? Preenche espaços entre grupos de células musculares, suporta células epiteliais, tá? Porque encontramos tecido do conjuntivo do tipo frouxo logo após a lâmina basal, que é o que vai geralmente nutrir, porque ele é bem vascularizado. Então nós pensamos, quando estudamos tecido epitelial, pensamos que ele é avascular e ele é nutrido por um tipo de tecido conjuntivo que está logo após a minha lâmina basal. Quem é ele? Tecido conjuntivo do tipo frouxo. Tecido conjuntivo propriamente dito do tipo frouxo, porque ele está vascularizando o meu tecido epitelial. Encontrados nas papilas da derme, na hipoderme, na membrana serosas, que revestem as cavidades peritoneais e pleurais das glândulas. Já o tecido conjuntivo propriamente dito do tipo denso tem mais resistência e proteção aos tecidos, tá? Mesmo os componentes do tecido conjuntivo frouxo, contudo, há menor quantidade celular e tem mais fibras colágenas do tipo denso, porque eu preciso que ele seja mais denso, ou seja, mais resistente. Ele é menos flexível e mais resistente à tensão que o conjuntivo frouxo. Obviamente, é uma questão de lógica. Tecido conjuntivo propriamente dito do tipo denso não modelado, a questão é que ele é aquela questão que eu falei, né? Que era por questão de resistência. A menos resistente era frouxa, a segunda mais resistente era tecido conjuntivo denso não modelado e o mais resistente era o modelado, porque é muito mais fácil penetrar uma coisa que tem células em todos os tipos de direções do que uma célula que tem só uma direção e aí não permite a entrada em qualquer direção. Então, do tipo denso não modelado, ela não difere muito do tipo frouxo, tá? Só que a questão é que no tipo frouxo tem mais variabilidade de células e no denso não modelado tem mais quantidade de fibroblasto. E vai aparecer fibras colágenas ali na microscopia, porque tecido conjuntivo denso precisa de fibra colágena. E elas formam uma trama de tridimensional oferecendo resistência em qualquer sentido. Então não é que seja menos resistente, só que a questão de não ser não modelada configura um certo eu não encontro palavras, uma desvantagem. E o do tipo propriamente dito denso modelado, aí a organização é muito mais fácil, tem feixes de colágeno paralelos entre si e fibroblastos alinhados com esses feixes de colágeno, fibras de colágeno em resposta às forças de tração exercidas e fibroblastos orientam as fibras. Então, para onde que as fibras vão seguir? Na mesma direção dos fibroblastos. São os nossos tendões. Tecido conjuntivo propriamente dito do tipo denso modelado.
Mentira que acabou. Acabou! Beijo!